comunista. Pânico comunista. Pânico comunista. Muito louco. Pra conversar com doido, solta o doido. Esse cara aqui, com esse cabelo esquisito, tá aparecendo bastante nas notícias. Ele é o Javier Milei, ficou em primeiro lugar nas primárias presidenciais da Argentina. Entre as várias barbaridades que esse cara fala, uma é a ideia de dolarizar toda a economia da Argentina. Muito louco. Eu não tô louco. Muito louco. Se essa ideia ainda não chegou no seu almoço de família, pode ficar tranquilo que ela vai chegar. O seu tiozão bolsonarista vai achar joia poder trocar de assunto um pouco e entrar com uma nova ideia completamente sem noção. É por isso que eu preparei esse vídeo, para a gente entender um conceito fundamental em economia que responde a essas questões, a ideia de crise de balanço de pagamentos. Vamos conversar sobre economia? Mais do que só ganhar o debate do seu tiozão, que já está perdendo todos ultimamente, né? A questão de crise de balanço de pagamentos é essencial para a gente entender a política e a economia da América Latina. Entender esse conceito vai te permitir entender coisas tão diversas como a crise da Argentina agora, a situação da Venezuela diante dos bloqueios e também por que o Brasil vive uma situação completamente diferente e não vai virar uma Argentina, uma Venezuela, como os bolsonaristas gostam de fazer terror. Que isso é só um papo para beneficiar a classe dominante brasileira e também por que Argentina e Venezuela vivem crises. Então não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos começar a aprender economia. O balanço de pagamentos é um sistema contábil que a gente usa para registrar as transações dos brasileiros com os agentes econômicos no exterior. O balanço de pagamento tem duas partes, a conta corrente e a conta de capital. A conta corrente tem uma partezinha principal que é a balança comercial. É esse que você vê falar nos jornais, que o Brasil registrou um superávit comercial de tantos bilhões. O que a balança comercial registra? Todas as vendas de serviços e bens do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil, as exportações e importações. Além desse saldo da balança comercial, a conta corrente tem outros elementos, como as transferências unilaterais, por exemplo, se você tem um parente que mora nos Estados Unidos e manda uma graninha para cá, ou também as rendas, né? Se você tem umas ações lá nos Estados Unidos e recebe dividendos, ou um capitalista que investiu no Brasil tem uma fábrica e aí ele faz remessa de lucros para o exterior, isso entra na conta corrente. Então a conta corrente, ela registra de um lado todas as transações correntes, exportações, importações e transferências de renda. A conta de capital, ela registra as mudanças de ativo, as vendas e compras de ativos do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil. Então, por exemplo, se empresas estrangeiras vêm para o Brasil e começam a adquirir muitas terras, isso vai entrar na balança de capital como uma entrada de recursos para o Brasil. Ou, por exemplo, se a Petrobras se torna a maior pagadora de dividendos do mundo, isso vai gerar um grande fluxo dos dividendos da Petrobras para os acionistas estrangeiros. Dentro da conta de capital tem um elemento muito importante, porque é ali que acontecem as crises de balanço de pagamento, que são as reservas internacionais. É tão importante que a gente até trata em separado da conta de capital. As reservas estrangeiras, elas variam porque toda vez que alguém vem com dinheiro, com dólares do exterior e quer comprar um produto brasileiro ou fazer um investimento no Brasil, essa pessoa, essa empresa vai entregar os dólares para o Banco Central, ou normalmente para uma corretora, para um banco que é cadastrado para fazer isso. O Banco Central vai guardar os dólares, vai dar os reais para essa pessoa, via corretora. Ou eu, por exemplo, se eu quiser exportar alguma coisa, eu sou dono de uma grande mineradora, quero exportar minério para a China, eu vou exportar o meu minério, vou receber dólares lá na China e vou ir até a corretora, trocar esses dólares por reais para eu poder usar aqui dentro do Brasil. A diferença entre essa entrada e saída de dólares vai gerar um saldo de reservas. Se o país exporta muito ou se o país recebe muito investimentos, ele vai acumular reservas. Se o país está importando mais que exportando, e se o país está tendo fuga de capitais, ele vai perder reserva. O Brasil hoje tem 346 bilhões de dólares em reservas. Ele é o 7º país com mais reservas internacionais. A China tem mais de 3 trilhões. Por isso, aqui no Brasil não vai faltar dólar tão cedo. Mas o que acontece se as reservas internacionais acabarem? É aí que entra a crise do balanço de pagamentos. E aí entra a política. E aqui nesse canal, como eu sempre digo, a gente tem lado na política. Então me diz aí, diz nos comentários,
Você por acaso tem uns 25 mil dólares que você recebeu de uma venda de joias guardado no seu colchão? Ou por acaso você tem uma offshore lá no Caribe com que guarda vários milhões de dólares para você? Se você colocou nos comentários que não tem nenhum desses dois, então deixa eu te contar uma coisa. Crise de balanço de pagamentos é um problema para você e as soluções que a direita e a extrema-direita normalmente dão vão pegar para você também. Uma crise de balanço de pagamentos acontece quando as reservas acabam ou estão perto de acabar. Mas isso é bom a gente dividir, porque tem um elemento estrutural e tem um elemento conjuntural. E as soluções deveriam, pelo menos, né, não é o que acontece com as soluções da direita e da extrema-direita, se preocupar com a questão estrutural. Qual que é a questão estrutural? O elemento estrutural é que os países, principalmente da periferia do capitalismo, eles vivem uma situação econômica em que eles exportam alguns poucos produtos primários, ou seja, sem valor agregado industrial, seja de extração mineral, petróleo, minério, ou seja produtos agrícolas, né, soja, trigo. Então esse país, toda a receita de dólares, né, o fruto de vendas dos produtos dele, depende muito dos mercados internacionais. Então pode ocorrer uma queda de preço muito grande do petróleo, se o país é exportador de petróleo, como é o caso da Venezuela, ou podem ocorrer sanções que impedem esse país de vender ao preço do mercado, mesmo o preço estando bom, que também é o que acontece com a Venezuela, um pouco do que tem acontecido com a Rússia. E também os países da periferia do capitalismo, que normalmente exportam produtos primários, eles muitas vezes dependem de importações de máquinas, porque eles não têm indústria pesada, eles dependem de importações de celular, de relógios, de vários produtos industrializados mais complexos. Esses países também podem, como é o caso da Argentina, depender da importação de energia. A Argentina não produz petróleo ou gás ou tem energia hidrelétrica suficiente para sustentar a sua economia, então ela importa petróleo e gás. Um país que tem essa situação de depender de uma exportação única e depender de importações essenciais, ele pode se encontrar, e frequentemente acontece, né, a realidade desses países, numa situação em que as suas exportações caíram muito preço, ele continua tendo que importar, porque ele não pode parar de importar os itens essenciais. E aí ele começa a ter falta de dólares. Essa é uma dinâmica estrutural. Tem uma dinâmica que é conjuntural. Além de o país já ter uma dificuldade dada a estrutura da sua economia de trazer dólares, pode acontecer de esse país ter uma fuga de capitais, principalmente capitais especulativos, que entram no país, às vezes, né, com alguma promessa, alguma ideia de que vai ser um bom ponto de investimento, ou às vezes porque a taxa de juros normalmente é muito alta também. Então vem capitais especulativos e eles podem, por algum motivo, ter alguma crise, uma guerra, algum choque, né, no país, alguma mudança política, e eles fogem. Quando os capitais fogem, os especuladores vão vender a moeda local, comprar dólares para poder ir embora. Esse país onde já tem dificuldade de ter dólares em reserva. Aí a coisa estoura. E aí nós realmente temos uma crise aguda de balanço de pagamento. Eu estou falando aqui de países mais pobres, da periferia do capitalismo, mas crises agudas de balanço de pagamentos podem acontecer até com países muito ricos. A Inglaterra, por exemplo, em 1992, sofreu um ataque especulativo feito pelo George Soros, que já era um especulador muito rico e ficou um podre de rico, justamente porque a Inglaterra estava equiparando sua moeda com os países da Europa para o que viria a ser o euro. O George Soros achou que o câmbio ficou muito valorizado para o lado da Inglaterra, que eles não iam dar conta de sustentar, apostou contra nos mercados financeiros globais e derrubou o Banco da Inglaterra. Ele fez o Banco da Inglaterra abandonar o câmbio fixo que permitiria o surgimento do euro e acabou ficando fora do euro. A Inglaterra nunca fez parte do euro. Mas e aí? Diante disso, o país tem dificuldade de gerar reservas por causa da sua estrutura de economia, começa a sofrer um ataque especulativo. Como que se reage a uma crise de balanço de pagamento? Uma crise de balanço de pagamentos, ela é uma fuga de dólares do país, seja por meio de importações excessivas ou, normalmente, por ataques especulativos. A resposta a essa fuga de dólares, normalmente por parte da direita neoliberal, ela vai vir com um liberou geral combinado com austeridade, que é o que o Macri tentou fazer na Argentina. A austeridade serve para derrubar a economia. O governo corta gastos, coloca os juros lá em cima. Isso faz com que a atividade econômica seja menor. A atividade econômica menor diminui a necessidade de importações. Então o país perde menos as suas reservas por meio de importações. Além disso, a taxa de juros lá em cima e a liberalização da conta de capital, da entrada e saída de capitais, faz com que talvez, se funcionar, não tem garantia nenhuma,
esse país conseguir atrair alguns investidores, né? Junto com essas propostas, você fiscalmente responsável, aí talvez, supostamente, consiga atrair alguns investidores. A questão é que quando o governo libera o câmbio, libera a conta de capital, nessa situação em que você tem uma tendência estrutural a ter falta de reservas, a ter déficit de conta corrente, você ainda vai ter uma pressão muito grande para desvalorizar o câmbio, que era o que aconteceu um pouco com o Macri na Argentina. Na medida em que ele foi liberalizando, foi tendo mais desvalorização cambial, e a desvalorização cambial afeta a inflação. Por quê? Justamente um país que depende muito de produtos importados, quando você tem uma desvalorização cambial, esses componentes importados, ou os produtos finalizados importados, vão ficar muito caros. Se eles forem essenciais, como é o caso da Argentina, que precisa importar petróleo, essa mudança de custo devido à desvalorização cambial vai gerar uma inflação explosiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter diante dessas propostas da direita neoliberal é entender que a inflação tem origem no balanço de pagamentos, na desvalorização cambial, ou às vezes na escassez de bens, porque às vezes não está nem conseguindo importar, não tem dólar para isso. A inflação não tem necessariamente origem em déficit do governo. O governo que não tem dólares pode ainda ter déficit. Só a economia, ele não pode ter déficit se a economia, para superaquecer a economia, porque aí realmente ele vai demandar bens da população para construir uma estrada, para fazer manter um posto de saúde, e isso vai ter componentes importados que vão ser caros e vai gerar mais concorrência com o setor privado. Então, realmente, um déficit do governo pode até contribuir para piorar a situação, mas ele não é a origem única da inflação, como é o caso da Argentina. O problema é o balanço de pagamentos. A extrema-direita tem uma proposta ainda mais louca. Muito louco, muito louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Que é você abandonar a sua moeda e dolarizar totalmente a economia. Isso pode acontecer de dois jeitos. Um jeito é isso: o país para de imprimir sua moeda, acaba com ela, e as pessoas começam a usar o dólar, a notinha de dólar, e também a usar contas bancárias denominadas em dólares. O país deixa de ter uma moeda e ele passa a funcionar igual um estado dos Estados Unidos, a Califórnia. A outra alternativa é o país ainda manter o uso da sua moeda, né? Mas ele vai fazer uma coisa que a gente chama de Currency Board, um conselho de moeda, como a gente poderia traduzir isso. A ideia do Currency Board é que ele vai fazer um compromisso de só emitir a nota da moeda do país de acordo com uma paridade que ele estabeleceu com a moeda internacional. Então, primeiro o país vai ter que gerar um saldo em dólar para poder emitir moeda. Independente disso, a dolarização significa abrir mão de fazer política monetária e limitar muito a habilidade do país de fazer política econômica. E tem um resultado óbvio, que vale tanto para as propostas da direita mais tradicional, neoliberal, de liberar geral, quanto para o processo de dolarização completa, que a extrema-direita argentina, por exemplo, está propondo. Quem tem dólar sai por cima. Foi por isso que eu te perguntei, pedi para colocar nos comentários se você tem dólar. Porque se o país vai adotar todo o dólar como moeda, quem não tem dólar vai ter que vender o que tem para poder adquirir dólar para fazer compra. Se você não tem nada, você vai ter que vender sua força de trabalho. Você é um trabalhador, trabalhadora. E quem tem dólar vai querer te pagar muito pouco, porque você está desesperado, você só tem sua força de trabalho. Mas não é só o trabalhador, não. Um empresário, por exemplo, um capitalista industrial, que depende de importações para produzir o bem industrial, às vezes um bem essencial, roupa, sapato, ele vai precisar de dólares para adquirir o insumo dele do exterior. Quando ele for atrás desses dólares, os capitalistas que têm muitos dólares, normalmente os exportadores, vão vender esses dólares ao olho da cara. E o que são esses capitalistas, como eu disse, num país periférico? São o agronegócio e o extrativismo mineral, mineradoras, garimpo, etc. Então a gente não pode se enganar. Tanto a proposta da extrema-direita quanto da direita para a crise de balanço de pagamento, elas têm lado, elas favorecem quem tem acesso a dólar. E aí entra uma coisa muito insidiosa que eles fazem, que o Paulo Guedes tentou fazer aqui, que é permitir que pessoas como eu, como você, que fizemos uma poupancinha, temos um dinheirinho às vezes, a gente vai ser autorizado a manter contas em dólar. Porque o que acontece? Eu lá fiz uma poupancinha, tenho, vamos supor, 30 mil reais, estou pensando em comprar um carro. O Paulo Guedes me autoriza a abrir uma conta em dólar. Eu falo assim, vou me proteger, vou colocar minha conta em dólar. Automaticamente, eu, essa pessoa que tem um tiquitinho de dólar ali, viro um defensor da dolarização. Porque meu patrimônio está dolarizado agora.
Mas, na verdade, a verdade é que eu vendo minha força de trabalho. Então eu continuo, se tiver uma dolarização completa, os meus 30 mil reais ali que eu converti em dólar para dar entrada no carro, pode até que sejam protegidos, mas a minha vida não tá. Então quem vai ganhar são os capitalistas que têm acesso a dólar, num processo de dolarização ou num processo de desvalorização de liberou geral, como a direita neoliberal costuma fazer. Para encerrar, o que a esquerda pode fazer? E aqui não é só a esquerda não, os governos nacionalistas de uma forma geral, que vão tentar proteger, por exemplo, a indústria nacional e evitar o sofrimento excessivo dos trabalhadores com a perda de poder de compra devido à dolarização ou à desvalorização cambial. Normalmente, o que os governos nacionalistas ou de esquerda vão tentar fazer é controlar a saída de dólares. Como que se faz isso? Você pode, por exemplo, controlar as importações, seja fornecendo uma taxa de câmbio preferencial para itens essenciais. Então, se você quiser importar um uísque, é um câmbio mais valorizado, vai custar mais caro para você. Se você quiser importar uma máquina, importar um produto essencial, gás, petróleo, vai ter um câmbio mais acessível. Você pode também simplesmente proibir e liberar cotas de importação. Então nós vamos importar no máximo tantos bilhões em uísques, bebidas e itens de luxo, relógios Rolex cravejados de diamante. Ou nada disso, né? Se você tiver com falta de dólares. E aí sobram mais dólares para você fazer o que é essencial. Essa é uma forma. A outra forma é controlar a conta de capital, que é justamente impedir que capitais entrem e saiam livremente e obrigar, por exemplo, os especuladores que fazem investimentos de curtíssimo prazo nas bolsas de valores, né, apostas especulativas, que eles sejam obrigados a ficar com o dinheiro parado no país por, 3 meses, por exemplo. Isso dá uma certa previsibilidade para o fluxo de reservas do país, porque você sabe que um capital especulativo entrou, ele vai sair no prazo mínimo. Então o país consegue se organizar, pode fechar um pouco sua conta de capital para tentar limitar o estrago. E enquanto isso, ele tem que buscar formas de superar a limitação estrutural. Essa é a parte mais difícil. Então, às vezes, é procurar investimento estrangeiro de um país amigo, que a China tem feito muito em países que sofrem com crise de balanço de pagamento, é isso. Eles entram com investimentos. Isso é uma entrada de reservas. Esses países normalmente importam muito da China, então essas reservas viram compras de empresas chinesas e alivia a pressão estrutural do país ao mesmo tempo em que esse país começa a se tornar mais dependente da China, porque continua dependendo de entrada de capitais da China e da compra de produtos chineses. Melhor ainda para a China se essa situação for feita em yuans e não em dólares, porque aí o país realmente fica fixado no mundo da China, de compra e venda com a China e com países que negociam com a China. Agora, tudo isso é muito difícil de fazer, porque envolve controles de importação, de saber quem está importando o quê, como está sendo importado, os financiamentos, o endividamento. É difícil fazer isso. Os governos Kirchner na Argentina, do Nestor Kirchner, da Cristina Kirchner, eles foram gradualmente fazendo isso justamente depois de uma experiência de dolarização que deu muito errado na Argentina. E deu muito trabalho, foram necessários vários mandatos com políticas contínuas para tentar ir resolvendo a situação. E para piorar a situação, os governos nacionalistas ou de esquerda normalmente tentam fazer isso lidando com uma classe capitalista que está tentando boicotar o processo, está tentando fazer importações e exportações por fora, está tentando vender reservas ilegalmente e está boicotando todo o processo, às vezes fazendo boicote de investimentos, fazendo apostas especulativas. Então é um processo muito difícil de fazer por si só e principalmente com uma classe de capitalistas boicotando desde o começo. Pior ainda se tiver uma potência internacional como os Estados Unidos te sancionando, proibindo você de exportar para certos países, proibindo você de importar de certos países onde talvez o preço seja melhor, proibindo você de acessar financiamentos internacionais. Então, isso quer dizer, a esquerda tem uma resposta estrutural para o problema de balanço de pagamentos. Mesmo no campo conjuntural, dá para fazer uma parte de subir um pouco a taxa de juros para poder manter os capitais no país, enquanto a gente tenta resolver o problema. A direita não. A direita tem propostas rápidas, que parecem muito simples e mágicas, mas elas têm lado. Elas favorecem os capitalistas ou, às vezes, um grupo de capitalistas. E a gente não pode cair nessa. Até a próxima, galera.